Se Israel permitisse aos palestinos terem seu próprio Estado, haveria paz no Oriente Médio, certo? Isso é o que você ouve dos embaixadores da ONU, diplomatas europeus e da maioria dos professores nas universidades. Mas se eu te dissesse que Israel já fez essa proposta aos palestinos, e não apenas uma, mas em 5 ocasiões diferentes, não acredita em mim? Vamos revisar o histórico. Depois do fim do Império Otomano e da Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha tomou o controle da maior parte do Oriente Médio, incluindo a área que constitui o moderno Estado de Israel. 17 anos depois, em 1936, os árabes se rebelaram contra a Grã-Bretanha e contra os seus vizinhos judeus. Os britânicos formaram uma força-tarefa, a Comissão Real para a Palestina, para estudar a causa da rebelião. A comissão concluiu que a razão para a violência era a existência de dois povos, judeus e árabes, que queriam governar a mesma terra. A resposta, de acordo à comissão, era a criação de 2 estados independentes, um para os judeus e outro para os árabes. A solução dos 2 estados. A solução sugerida favorecia fortemente os árabes. Os britânicos ofereceram aos árabes 80% do território disputado, ficando para os judeus apenas 20%. Ainda assim, apesar do pequeno tamanho do estado proposto, os judeus votaram para aceitar a oferta, mas os árabes rejeitaram a proposta e retomaram sua violenta rebelião. 10 anos depois, em 1947, os britânicos pediram à ONU para encontrar uma nova solução para as tensões. Do mesmo jeito que a comissão anterior, a ONU decidiu que a melhor maneira de resolver o conflito era dividir a terra. Em 7 de novembro de 1947, a ONU votou pela criação de 2 estados. Novamente, os judeus aceitaram a oferta e, novamente, os árabes a rejeitaram, só que desta vez iniciando uma guerra total. Rejeição número 2. Jordânia, Egito, Iraque e Síria se juntaram ao conflito, mas falharam. Israel venceu a guerra e seguiu com seu trabalho de construir uma nova nação. A maioria da terra determinada pela ONU para o Estado Árabe, o West Bank e a Jerusalém Oriental, se tornou território ocupado não por Israel, mas pela Jordânia. 20 anos depois, em 1967, os árabes liderados desta vez pelo Egito e aliados à Síria e à Jordânia, mais uma vez tentaram destruir o Estado judeu. O conflito de 1967, conhecido como a Guerra dos 6 Dias, terminou com uma vitória esmagadora de Israel. Jerusalém e o West Bank, assim como a área conhecida como a Faixa de Gaza, passaram às mãos de Israel. O governo dividiu-se sobre o que fazer com este novo território. Metade queria devolver o West Bank para a Jordânia e Gaza para o Egito em troca de paz. A outra metade queria dar esta região aos árabes, que haviam começado a se referir a si mesmos como palestinos, na esperança de que eles iriam construir seu próprio estado lá. Nenhuma das 2 propostas foram muito longe. Alguns meses depois, a Liga Árabe se reuniu e publicou seu infame 3 nãos. Não para a paz com Israel, não para o reconhecimento de Israel e não para as negociações com Israel. Novamente, a solução dos 2 estados foi rejeitada pelos árabes, fazendo desta a terceira rejeição. Em 2000, o primeiro-ministro israelense Ehud Barak se encontrou em Camp David com o líder da Autoridade Palestina Yasser Arafat para concluir um novo plano de 2 estados. Barak ofereceu a Arafat um estado palestino constituído de toda a Gaza e de 94% do West Bank, tendo Jerusalém Oriental como sua capital, mas o líder palestino rejeitou a oferta. Nas palavras do então presidente americano Bill Clinton, Arafat esteve aqui 14 dias e disse não para tudo. Ao invés disso, os palestinos lançaram uma onda sangrenta de ataques suicidas à bomba que mataram cerca de 1.000 israelenses e mutilou milhares mais em ônibus, salões de casamento e em pizzarias. Rejeição número 4. Em 2008, Israel tentou novamente. O primeiro-ministro Ehud Olmert foi além do que Ehud Barak, expandindo a oferta de paz para incluir território adicional e amaciar o acordo. Como fez seu predecessor, o novo líder palestino, Mahmoud Abbas, rejeitou o acordo. Rejeição número 5. Entre essas 2 últimas ofertas israelenses, Israel unilateralmente deixou Gaza, dando aos palestinos completo controle da região. Mas ao invés de desenvolver um território bom para seus cidadãos, os palestinos transformaram Gaza em uma base terrorista, da qual eles têm lançado milhares de foguetes em direção a Israel.
Cada vez que Israel concordou com a criação de um Estado palestino, os palestinos rejeitaram a oferta. E na maioria das vezes violentamente. Então, se você está interessado na paz do Oriente Médio, talvez a resposta não seja pressionar Israel para fazer ainda outra oferta de Estado para os palestinos. Talvez a resposta seja pressionar os palestinos para finalmente aceitarem a existência do Estado judeu. Eu sou David Brog, diretor executivo da Maccabee Task Force para Prager University.